É muito bom, porque nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui porque somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa igreja não é uma igreja de homens. Porque esse ministério não é um ministério de homens, mas é um ministério do Altíssimo Deus, do poderoso Deus. E a mensagem de hoje, ela vem complementando aquilo que o Senhor vem colocando nos nossos corações. E nós fomos desafiados aqui há semanas atrás, numa mensagem tão forte, tão poderosa da parte de Deus, que ela se estendeu não só aquilo que foi dito pela manhã, mas o que foi também reforçado na mensagem à noite, onde o Senhor estava exortando esse povo para que pudessem dar frutos, para que pudessem frutificar. E a exortação que foi passada aqui é: vamos lá para fora. A igreja, a eclésia de Cristo é um chamado para fora. E nós precisamos estar preparados para o mundo lá fora. Esse mundo tão tenebroso, tão cheio de criaturas viventes, visíveis e invisíveis. Um mundo espiritual que nós muitas vezes não enxergamos, mas nós precisamos ter consciência disso. Consciência disso. E os crentes, e eu estou incluído nisso, temos um problema muito sério, porque nós gostamos de romantizar as coisas. Nós olhamos para as Escrituras e nós costumamos ler as Escrituras como lemos uma poesia e não enxergamos, muitas vezes, detalhes tão tremendos, tão terríveis, muitas vezes assustadores para alguns, porque o nosso Deus é poderoso e Ele age em todas as esferas da vida humana e também nas regiões celestiais. Nós vamos falar hoje com base num texto de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8 em diante. E vamos contar por mais uma vez aqui uma história conhecida da maioria de nós, que, de novo, digo para os irmãos, muitas vezes poetizada, romantizada, e que foge, às vezes, a nós aquilo que realmente está por trás desses fatos e desses acontecimentos bíblicos que muitos descreem. Então nós vamos usar esse texto como base e hoje nós não vamos ter uma mensagem convencional, porque eu já ouvi na minha trajetória cristã esse texto sendo pregado por muitas vezes. E na maioria das vezes, o desfecho ou o mote é: o Senhor está conosco, e isso é a mais pura verdade. Ele nos livra dos problemas, isso é a mais pura verdade. Mas eu quero preparar vocês, ou o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês uma realidade que pode muitas vezes ser ignorada por todos nós. E principalmente pela maioria das pessoas que não enxergam o mundo espiritual como nós enxergamos. Então abram as suas Bíblias e nós vamos ler essa história. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ler a história por completo. Então, a partir do versículo 8, abram as suas Bíblias e vamos então contar aqui ou ler a história de Eliseu e a guerra contra os sírios. E o texto diz: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, e então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis as tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de guerra ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizestes prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, queremos, ó Pai, pedimos, clamamos a Ti, Senhor, que daqui saiam as Tuas palavras, ó Deus, e que assim como nós lemos agora, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor mostre tantos quantos aqueles que o Senhor enviou para estar conosco. E eu tenho absoluta certeza, Senhor, que estes são maiores e são mais do que aqueles que estão no mundo, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Fala ao teu povo, Senhor. Abre o nosso coração e os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar aqui do mundo espiritual. Nós vamos falar de coisas espirituais, de seres espirituais, da forma de enxergar
o mundo celestial que está à nossa volta, como o mundo enxerga isso, como o mundo faz uso disso. E eu preciso trazer aqui para vocês alguns conceitos. Mas de antemão eu digo que eu não estou falando aqui contra pessoas. Eu não estou aqui querendo desmerecer ou desprestigiar a religião A ou a religião B. Não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui com vistas no que a palavra de Deus nos diz, mostrar de que nós não estamos sozinhos e que precisamos estar preparados, porque quando caminhamos no mundo, ali estão os principados e potestades, o reino das trevas, e nós precisamos estar de olhos bem abertos e saber quem está conosco e qual o poder do Senhor sobre todas as investidas e ciladas do inimigo nas nossas vidas. Então vai aqui uns conceitos. Eu sempre trago a vocês alguma coisa que possa servir para que a gente pesquise, para que a gente avance, para que a gente aprenda um pouquinho mais. E esses termos aqui muitas vezes são confundidos por todos nós ou por muitos de nós. E essas definições em primeiro lugar, o que é o espiritismo. E nós temos então uma doutrina de cunho filosófico, religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados, que se comunicam com os vivos através de médiuns ou da mediunidade. Então, o espiritismo, por definição, é um conjunto de práticas e fenômenos associados a essa doutrina. Então, o espiritismo não é só uma religião. O espiritismo é uma filosofia religiosa que engloba algumas religiões. Numa rápida pesquisa que fiz na internet, eu encontrei pelo menos 10 religiões ou seitas ou organizações que adotam então essa filosofia de ouvir por parte dos espíritos desencarnados os seus ensinamentos. Mas nós aqui usamos muito uma outra palavra que é chamada de espiritualidade. E espiritualidade é uma característica ou qualidade de quem ou revela a intensa atividade religiosa. Repetindo, característica ou qualidade do que tem ou revela a intensa atividade religiosa ou mística, religiosidade ou misticismo. Então, por essa palavra que nós usamos muito, e tratamos aqui de que nós somos guiados pelo Espírito da Verdade, nos engloba. Nós nos identificamos muito com essa palavra, falamos muito, rejeitamos a palavra espiritismo e adotamos para nós a ideia de que somos espirituais e que temos uma avançada espiritualidade. Então, é uma qualidade do que é espiritual. Então, para diferenciar bem, que é o que nós ouvimos, nós temos aqueles que são espíritas, pessoas que professam o espiritismo, conforme eu já disse aqui, e nós nos identificamos, então, com uma outra palavra, que são os espirituais, concernente ao espírito, próprio do espírito, ou a ele pertencente. Semelhante ao espírito, desprovido de corporeidade imaterial. E aí nós estamos falando das criaturas celestiais, dos anjos e dos demônios também. E aí eu venho com algumas perguntas, como sempre. Você já viu um espírito? Alguém aqui já ouviu dos pais, dos avós, de que viu passando uma alma penada? Já ouviu as histórias a respeito disso? Que relação você tem ou conhece do mundo espiritual? Eu, todos os anos, além de tudo que eu vejo, além de tudo que eu escuto, que eu leio, que eu assisto,
Todos os anos eu me surpreendo muito com as festas do nosso estado, com as festas da nossa cidade. Esse ano, mais uma vez, dia 2 de fevereiro, a festa atribuída à Rainha dos Mares, e nós enxergamos muito claramente um mundo espiritual em torno, regendo, governando, sendo devotado por milhares e milhares de pessoas. E nós temos debates diversos. Agora, o que está em voga é o que a cantora Cláudia Leite fez com uma das músicas do seu grupo, em que ela deixa de citar o nome de Iemanjá e passa a citar o nome de Exua, e isso ganha repercussão, e isso vai para os tribunais, e ela vai sofrer aí um processo, porque por causa dessa troca de referência às divindades. E isso passa a se normalizar no nosso meio. Pessoas, dia após dia, a mídia, a televisão, demonstra através dos seus filmes, através dos seus desenhos, através das matérias vinculadas à cultura, mostram a cada dia pessoas se relacionando com espíritos. E nós achamos isso tudo muito natural, é muito tranquilo. Para os que não creem, isso não passa de algo sugestionável. Algo que está aqui dentro da mente das pessoas. Mas será que é só isso mesmo? Ou você só vê ou acredita no mundo espiritual que você ouve falar, como eu acabei de citar, das religiões afrodescendentes? Qual a interferência desse mundo no mundo físico, no cotidiano, nas suas relações humanas? Você acredita nisso? Uma palavra que as igrejas passaram a temer ou deixar de falar, porque essa palavra está fora de moda, mas você acredita que Satanás existe? Que os anjos caídos existem? E aí eu venho com uma outra pergunta muito capciosa para vocês. E vocês acreditam, de fato, no Espírito Santo de Deus? Na ação do Espírito Santo de Deus? Ou isso é só um jargão que nós trazemos conosco nas músicas que nós cantamos? Ouvimos o Espírito de Deus? Você o conhece? E os termos são os mais diversos. As pessoas fazem uso do espiritismo ou da sua espiritualidade para prever as coisas, as premonições, as adivinhações, as consultas aos mortos, a necromancia, aos oráculos, os horóscopos, a astrologia, a mediunidade, a espiritualidade. E nos dias atuais, eu vou abrir aqui um pequeno parêntese para trazer algo mais inovador, mais do nosso tempo, dos nossos dias. Mas hoje nós temos também as tecnologias que passam a ser o nosso Deus de consulta para todas as coisas, para que possamos prever em quanto tempo vamos chegar em tal lugar, se vai ter chuva, se vai ter desastre, se tem alagamento, se não tem alagamento, qual o melhor caminho, qual a melhor profissão. E vocês acham que eu estou brincando, falando dessas coisas? Os oráculos que eu citei aqui são meios de adivinhação que consistem em transmitir mensagens divinas ou fazer previsões. No mundo antigo, as civilizações consultavam os oráculos para obter respostas sobre as questões pessoais, políticas e militares.
E o termo oráculo pode ser usado ou pode se referir à divindade consultada ou ao intermediário humano que se transmite a resposta, ou ainda ao local sagrado onde a resposta é dada. E esse termo também é usado nas Escrituras para se referir à palavra do Senhor, aos oráculos do nosso Deus, às decisões, às leis, às orientações do nosso Deus e do Espírito Santo de Deus. Mas nós hoje estamos vivendo no mundo ou na era do universo quântico. E eu não vou aqui dar uma aula de computação quântica ou de física quântica para vocês, não. Mas depois pesquisem, estudem, vejam. Muitos aqui, muitos jovens devem ouvir isso todos os dias. Então, as grandes empresas, as big techs, as grandes empresas de tecnologia estão a cada dia desafiando o mundo físico ao ponto de dizer que já estão acessando outras dimensões, um mundo paralelo, o chamado multiverso. Quem nunca ouviu falar disso, pesquise um pouco. É um termo usado para a existência de universos paralelos, muito utilizado na computação quântica. E aí tem duas notícias que eu vi há dias atrás e que eu trouxe aqui para destacar para vocês. Olha que coisa interessante. Notícia de 10 de dezembro de 2024 diz: o Google apresentou um chip quântico chamado Willow, que pode realizar cálculos em minutos que levaria anos aos supercomputadores mais poderosos. E aí o desempenho desse chip levou o fundador da Google, um cientista computacional chamado Artmut Neven, a dizer que ele está usando, ou eles estão usando, o poder computacional de universos paralelos. Olha que coisa curiosa e interessante. E esse mais conhecido, todos nós estamos vendo também na televisão, o tal do Elon Musk, acusa o fundador da Google de criar um Deus digital. Um Deus digital. E, de novo, essas notícias soam aos nossos ouvidos como isso é uma coisa da ficção científica. Isso não afeta ninguém. Isso não está na nossa realidade, nós meros mortais. Mas ele leva essa questão a um ponto mais além e diz, inclusive, de que esse homem está se descuidando da segurança quando se trata da inteligência artificial que está sendo empregada e desenvolvida nos nossos dias. Então, a ciência vem desenvolvendo tecnologias que superam quaisquer previsões que pudéssemos imaginar ou descrever que haveria há pelo menos 50 anos atrás. E eu estou falando disso porque eu estou aqui imaginando, né, a minha faixa etária, mas até há menos tempo que isso, ninguém poderia sugerir ou supor de que o avanço da inteligência artificial, com o avanço da inteligência artificial, nós teríamos imagens e vídeos reproduzidos ou reproduzindo e copiando pessoas a ponto de não saber exatamente se o que vemos é verdadeiro ou não. Se a pessoa ou as pessoas apresentadas na imagem são reais ou são avatares, são cópias das pessoas reais. E aí se está se reproduzindo a voz, os traços, a forma, a expressão, e com isso as pessoas estão sendo o tempo todo clonadas, as suas imagens, as suas digitais, as suas íris oculares, seus pensamentos, atividades cerebrais, a ponto de serem substituídas em tarefas que não sabemos
a que ponto estamos chegando. Atualmente, diz a ciência, diz os especialistas, que estamos na quarta revolução industrial, conhecida como a indústria 4.0. E essa fase é marcada por uma fusão de tecnologias que integram o mundo físico, o mundo digital, o mundo biológico, e eu acrescento a isso aqui, não tenho dúvida alguma, o mundo espiritual também. Eu citei na última mensagem Daniel 12. E o texto de Daniel 12 é emblemático, porque ele fala sobre esses tempos. E ele diz que a ciência se multiplicaria. E o início do texto diz que quem se levantaria contra essa angústia e aflição e tribulação que nós estamos vivendo é um anjo, o anjo Miguel. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então depois, revejam esse texto de Daniel 12, dos versículos 1 ao versículo 4. Ainda essa semana, eu estava falando com um amigo, e aqui na igreja, todos nós já sabemos de que o mundo espiritual rege o mundo físico. O mundo espiritual interfere, inspira, sugestiona, complementa, induz as ações dos homens, transforma as circunstâncias, movimenta as religiões, promove mudanças de comportamento, de caráter, de opinião, cria cenários adversos às mais singelas relações familiares e vai até as relações geopolíticas nacionais e internacionais, onde países se voltam contra países, reino contra reinos, nação contra nação. Historicamente, vemos isso nas escrituras, nos livros de história, e estamos vendo acontecer nos nossos dias. Em Efésios 6, se puderem abrir aí, no versículo 12, ele traz uma consciência espiritual que nós não devemos esquecer, que nós não devemos tirar do nosso foco. O texto diz, abriram aí? O texto de Efésios 6 diz, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne. Isso quer dizer, a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então as escrituras já estão nos dando a visão de que quem anda segundo o Espírito Santo de Deus, de que quem anda segundo os oráculos de Deus, precisa ter a consciência de que nós estamos a favor das pessoas, para que essas possam desvendar os seus olhos, para que essas possam para que essas possam descobrir o verdadeiro caminho. Mas o texto é muito claro. A nossa luta são contra os poderes deste mundo tenebroso, deste mundo celestial, nas regiões celestes. E nós precisamos ter consciência disso. O mundo espiritual, meus irmãos, não é uma ficção. Não se trata de um filme de ficção científica ou de um filme de fantasia, de fábula, de magia. Não se trata das séries que nós conhecemos, que os jovens conhecem muito bem aí. Não se trata de uma série, de um filme
de Harry Potter. O mundo espiritual é a mais pura realidade das nossas vidas. E precisamos ter a consciência disso. Em 1 Pedro 5, no versículo 8, diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que Deus haveria de nos dar tão clara mensagem de que devemos preocupar contra o opositor das nossas almas, que visa roubar, matar e destruir? Mas que bom que nesse mundo espiritual nós temos o Senhor dos exércitos, o Espírito de Deus, que peleja por nós. Em Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E foi o que acabamos de ler no contexto da história de Eliseu. Enquanto Satanás está ao nosso derredor, os anjos ou o anjo do Senhor está ao nosso redor. Está conosco o tempo todo. Então não há motivos, não há razão para temermos o mundo espiritual. Existem anjos por todo lugar, principados, potestades do ar e das profundezas, nas regiões celestes, anjos e demônios que nos acompanham diuturnamente para transformar nossa realidade na circunstância mais propícia aos seus interesses, na intenção de nos desviar do propósito de Deus. E nós tratamos aqui do que é o propósito de Deus. Nascemos para glorificar o nosso Deus. E não devemos nos desviar desse caminho e desse propósito, de nos afastar. É a intenção deles, de nos afastar do Criador, de manter pessoas separadas. E a separação que existem entre o homem e o seu Criador, de trazer destruição e confusão nas relações humanas, nas relações conjugais, nas relações parentais, paternais, afetivas, nas relações entre amigos, nas relações fraternais, também nas relações institucionais, políticas, governamentais, para produzir o caos que enfrentamos dia a dia e para a promoção de guerra e de confusão entre as pessoas e as nações. No entanto, vamos voltar aqui agora para o texto que nós lemos. Nesse texto se destaca uma palavra. Se destaca aí um homem que era chamado o homem de Deus, com uma visão além do alcance, com uma visão estendida daquela realidade, uma visão além da visão imediata, da visão instantânea, da visão material, além da visão física. Um homem com uma visão espiritual, pois era um homem chamado o homem de Deus. E o texto aqui está se referindo ao profeta Eliseu. Vejamos o que o texto nos aponta nesse fato, nesse episódio ocorrido com Eliseu. Vejamos a partir do versículo 10, diz assim: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava
as devidas precauções. Olha, os reis, eles buscavam, de algum modo, pelo fato de que eles não estavam conectados ali direto com Deus, eles buscavam um homem de Deus, alguém que estava conectado com o Senhor, alguém que estava ali enxergando o que eles não podiam ver. E buscavam saber do alto o que deviam fazer, se deviam ir para a luta, se deviam recuar, que estratégias deviam adotar, se o tempo era favorável ou não a eles. E nesse caso aqui, especificamente, um homem de Deus alertava e alertou ao rei de Israel algumas vezes. E o texto diz: e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria chamavam os seus líderes e diziam: vamos fazer uma emboscada ao rei de Israel. E o homem de Deus dizia: olha, estão espreitando pela tua vida. Eles estão ali. Então não passa por lá. E o rei de Israel ia, montava um pelotão, montava um grupo do seu exército e conseguia surpreender o rei da Síria. Não foi nenhuma, nem duas vezes, mas muitas vezes. Então havia um homem a ser consultado, mas havia também ali uma razão pelo qual esse homem era consultado. Esse homem trazia uma mensagem clara, vertical, da parte de Deus para o povo de Israel, para o rei de Israel. E este não vacilava. Este não era pego de surpresa. Este não caía na armadilha tramada pelo seu inimigo e possivelmente coordenada e conduzida pelo mundo das trevas. O versículo 11 diz: o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Tem algum traidor aqui? Eu não dou um passo sem que eles descubram o que nós estamos fazendo. Tem algum X9 aí, tem alguém dedurando a gente. Aqui está a visão de um homem que não enxerga o mundo espiritual com clareza. O rei da Síria. Um dos seus servos respondeu, versículo 12: ninguém, ó rei, ninguém, meu rei. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Sabe por quê? Porque não existe limites físicos, paredes, portas que possam deter o mundo espiritual, que possam deter a ação do Senhor. Versículo 13. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. E Dotã fica ao norte de Siquém, ao norte de Samaria, cerca de 100 quilômetros ao norte de Hebrom. Então, o profeta Eliseu estava ali muito próximo de Samaria, algo em torno de uns 16 quilômetros aproximadamente. E vejamos o que acontece na sequência.
versículo 14, diz: Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Esse rei planeja uma emboscada, busca prender Eliseu, esse homem de Deus que conseguia prever e anteceder os seus passos. No versículo 15 diz: o servo do homem de Deus, um discípulo de Eliseu, levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, o que faremos? E aqui nós temos mais um exemplo de um homem sem a visão espiritual da coisa. E este era um discípulo. Nós poderíamos dizer aqui que este era crente. Este convivia com o profeta. Esse certamente orava com o profeta. Esse certamente tinha a consciência de que Deus, o Deus de Eliseu, era o Deus a ser seguido, a ser ouvido. E ainda assim, quando se vê em uma circunstância desesperadora, em uma circunstância adversa, em uma aflição, esse diz: e agora? O que faremos? Estamos cercados. Vamos ser abatidos. Vamos ser castigados. Vamos ser mortos. Daí vem o que podemos tomar como exemplo de intimidade com Deus, como aquele que alarga a visão, a nossa visão espiritual, que nos faz enxergar além da nossa capacidade física, que nos abre os olhos do mundo espiritual, que não nos deixa temer as ameaças, que não nos deixa desistir da vida nos momentos mais desesperadores, mais difíceis, de maior angústia. Qual é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus? No momento em que você se vê numa adversidade, se vê em um problema, se vê perseguido, se vê encurralado, no momento em que você percebe que não vai ter os recursos físicos e naturais para enfrentar o problema, para quem você olha? O que é que você enxerga? Ou só vale a pena dizer que estamos em espírito e em verdade no momento do louvor? Porque é bom cantar louvores. E qual o efeito disso na sua vida prática? Maior é o que está em nós ou maior é o que está no mundo? Que nível de intimidade você tem com Deus? Versículo 16, ele respondeu: não tenha medo. Que é uma característica do crente que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Não tenha medo. Enfrente as adversidades com serenidade, com temor a Deus, soberano que é, sabendo que pode fazer todas as coisas, sabendo que Ele movimenta o mundo espiritual a nosso favor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. Não tenha medo.
porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Que confiança, que segurança, que conhecimento esse homem tinha, que visão alargada esse homem tinha. Porque certamente a gente ainda poderia dizer: olha, o Senhor está com a gente. Nós usamos as coisas como se nós estivéssemos fazendo uma coisa comum, corriqueira, despretensiosa. Amém, meus irmãos? Amém, meu irmão? Deus te livra. Deus te abençoe. Deus vai cuidar de ti. Esse homem tinha consciência de que muitos eram os que estavam a seu favor e ao seu redor. Muitos. Muitos. Anjos, cavalos, carros de fogo. E você ainda acha que isso é poesia? Versículo 17. E Eliseu orou. Eliseu fazia uso dos instrumentos de comunicação, de aproximação, de interação com o Senhor. Elias orou. Quanto tempo você tem e você utiliza, e você investe, e você gasta com a oração ao Espírito Santo de Deus ou ao próprio Deus? Elias orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Para que ele enxergue o que o ser humano, de forma natural, não consegue enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Mais uma vez, eu cito os Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E se nós, meus irmãos, se nós orássemos, eu já fiz essa oração aqui no começo, não sei se vocês perceberam. Nós cantamos isso aqui, o véu foi rasgado, a luz veio à tona. Se nós pedíssemos para que o Senhor abrisse os nossos olhos, o que possivelmente aconteceria aqui com os irmãos? Vocês estariam preparados para ver o que nós não vemos? Ou quantos do mundo espiritual estão nos observando? Será que todos se manteriam nos seus lugares? Ou alguns correriam desesperados, com medo do que vocês passariam a enxergar anjos e demônios nos assistindo? Será que nós passaríamos a agir diferente, sabendo de que tem um inimigo real, porém espiritual, lhe seguindo constantemente, anotando seus passos, observando suas atitudes, seu comportamento, suas expressões, seus desejos, seus desvios de conduta, seus pecados mais íntimos? Será que nós não temos consciência disso? Guardamos para nós as portas fechadas para cometer os nossos pecados domesticados, mais íntimos. E não ouvimos e não temos a consciência de que o Senhor está conosco, vendo aonde nós falhamos, como agimos, quando ninguém está vendo? Engraçado, né? O que eu acabei de citar aqui, também fazendo uma conexão do que eu disse agora há pouco,
está acontecendo constantemente no mundo físico. Pois tudo o que fazemos no mundo digital é registrado, é visto. Essa informação está com alguém, ou com muitos. Sem contar do mundo espiritual. É óbvio, é claro. Será que se você se desse conta de que tem um anjo ao seu redor, um anjo de Deus ao seu redor, você passaria a ter mais interesse pelas coisas espirituais? Talvez você tivesse a coragem de dialogar com um anjo e perguntar a ele como são as coisas lá em cima, nos céus, o que é que Deus está falando a seu respeito, o que Deus tem preparado para você, como está ficando a sua moradia que Jesus nos prometeu na sua ascensão. Quanto tempo ainda temos para correr atrás de pessoas perdidas? Como você se comportaria sabendo que existe um universo espiritual real e coexistindo com você no seu espaço físico? Será que nós agiríamos do mesmo modo que agimos todos os dias? E olha, que eu não estou querendo aqui que a gente vire ou faça do mundo espiritual uma coisa desproporcional ou sei lá o quê. Mas nós sabemos disso, que somos acompanhados do dia em que nascemos ao dia em que vamos morrer, acompanhados pelo mundo espiritual, e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Mas nós ignoramos isso. Ou fazemos de conta que isso é tema e discurso para a igreja, no momento do culto. E andamos e permanecemos despreparados no mundo, porque o mundo tenebroso, Satanás busca a todo instante a quem possa tragar. E nós vemos esses exemplos constantemente e ignoramos esses exemplos. Pessoas possessas, pessoas escravizadas pelas drogas, pelos vícios, pela violência. Filhos que desobedecem pais e assim por diante. Esse caos, quem planeja esse caos? Quem conduz esse caos? Se não o mundo das trevas. Eliseu tinha a seu dispor um grande exército de anjos, com carros e cavalos de fogo, e ele tinha plena consciência disso. E você tem consciência dessas coisas? Vamos concluir. O mundo espiritual se discerne espiritualmente. O texto de 1 Coríntios 2, do versículo 14, diz: quem não tem o Espírito não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então isso não é conto de carochinha, isso não é fantasia da cabeça dos crentes. Isso é uma realidade. E quando a gente encara e vê alguém vindo contra nós, se levantando contra nós, buscando nos ameaçar, ameaçando as nossas vidas, as enfermidades da vida, as adversidades que nós enfrentamos, precisamos ter a consciência de que existe um mundo ao nosso redor buscando nos destruir. Ao mesmo tempo que precisamos saber de que o Senhor está conosco, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E quando os assírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse, mais uma vez, Eliseu orou e disse, peço-te que os fira
esta gente de cegueira, e ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu tinha tanta consciência do mundo espiritual que, ao invés de ser apenas conduzido por ele, ele é que interferia no mundo espiritual, no mundo celestial, sabendo de que o espírito estava sujeito ao profeta. E isso está escrito em 1 Coríntios 14, no versículo 32. Ele tinha consciência do que podia pedir, do que podia fazer, porque ele estava constantemente conectado ao Criador, conectado ao Espírito de Deus, ligado ao Espírito de Deus, sabia discernir as coisas. Salmos 91, o versículo 11 diz: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E olha que esse texto do Salmo 91 é um texto tremendo. É um texto, diria que até tenebroso. E nós costumamos olhar para o texto e fazer daquilo, né, como se fosse uma coisa da sorte, sabe? Como se faz uma caixinha de promessas que você faz uma leitura ali e acha que já está protegido por causa daquela leitura. Mas quando ele fala de livramento, ele diz aqui, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É um cenário de guerra. É um cenário desesperador. E o texto diz que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. E agora, o que é que você vai fazer? A partir do momento em que você abre os seus olhos para ver mais além. Em que você coloca no seu coração e passa a meditar dia e noite na palavra do Senhor, sabendo de que você está sendo o tempo todo vigiado, o tempo todo acompanhado, o tempo todo observado, o tempo todo sugestionado, ou pelo mundo das trevas, ou pelo mundo ou reino de luz. Espero que você não se desespere, mas que você seja um instrumento sóbrio de paz e de transformação do mundo físico através dos seus olhos espirituais. Para finalizar, em 1 Pedro 4,11, esse texto é um texto extraordinário. Eu acho que todos deveriam ler do versículo 7 em diante para entenderem o contexto. Mas o texto de 1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Viu que a mensagem do louvor, do começo ao fim, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, diz a mesma coisa que a palavra apresentada aqui para os irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Complementando o que dissemos aqui há 2 semanas atrás, ou algumas semanas atrás, nós devemos ir ao mundo. Nós devemos falar com as pessoas e não temê-las. E não temer quem está por trás delas. Porque maior ou mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Mas tudo o que nós devemos falar, se alguém falar, fale de acordo com a palavra de Deus. De acordo com os oráculos de Deus. Ande na frente, veja na frente. Busque a Deus, ore a Deus.
a todo tempo, para que você seja guiado nos caminhos da luz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao louvor.